Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão, um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida e um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. As religiões cristãs afirmam que todos nós possuímos um anjo guardião. Ele é um ser iluminado, mensageiro de Deus, que possui a missão de nos proteger, de nos intuir nas decisões e dificuldades da vida. A crença e o estudo sobre os anjos de guarda também está presente na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que a missão do anjo de guarda é similar à de um pai para com seu filho. Além de nossos espíritos protetores, também temos espíritos familiares e simpáticos que normalmente nos rodeiam e podem nos proteger, dependendo de seu grau evolutivo. Saber que não estamos sozinhos em nosso caminho é um grande consolo. Mas todas as pessoas têm um anjo de guarda? O espírito protetor se dedica desde o nosso nascimento? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a Saruí Franco. Ele é teólogo e pesquisador do Espiritismo. Bem-vindo, Saruí, ao nosso programa. Obrigado. Saruí, todos nós temos um anjo guardião? Temos, todos nós temos. Aliás, a questão do anjo guardião é uma questão que é privilegiada em todas as religiões, todas. Quando eu digo todas, eu não estou falando só das conhecidas, das tradicionais. Eu diria a você que no espírito religioso humano, a figura desse guardião, ela está presente. As teologias chamam de anjo de guarda, porque a figura do anjo, é curioso, no islamismo tem a figura do anjo, né? Foi o anjo Gabriel que trouxe a Maomé a revelação de Alá, e foi também um anjo do Senhor que trouxe a Maria a revelação do nascimento de Jesus. Também é a figura de um anjo que leva a família, né, de José, Maria e Jesus pelos caminhos da Terra Santa, até para se livrar daquela perseguição de Herodes, que estava mandando matar todos os primogênitos. É um anjo da guarda. A figura que se tem é de um anjo da guarda, um anjo guardião com a sua espada, protegendo aquela família. A ideia do anjo com aquelas asas que se sobressaem, né, são, de uma maneira geral, essa categoria de anjos são chamados de serafins, que é a mais alta hierarquia de anjos, né? Eles são sempre guerreiros, né? O guerreiro do bem, é sempre o guerreiro da proteção, o guerreiro de evitar o mal, de erradicar o mal, etc. Então, tem até os anjos caídos, né? Então, a figura do anjo é uma figura que já ao longo da ideia religiosa dos homens, ela está presente. O anjo guardião, em particular, o Espiritismo nos ensina que são os nossos espíritos amigos e protetores. São aqueles espíritos que nos acompanham pela nossa vida toda, com o qual nós temos uma afinidade muito grande. Dependendo do nosso grau evolutivo, do nosso grau espiritual, nós muitas vezes não nos damos conta dessa presença. Mas ela é ativa, ela é presente. Então, todos nós temos. Isso aí é uma atribuição divina. Agora, Saruí, um anjo de guarda, ele pode proteger várias pessoas? Olha, ele pode fazer isso sim, principalmente esses que eu estou dizendo que tem uma hierarquia dentro da escala, né? Cristã, os serafins, eles podem sim proteger várias pessoas, de uma certa forma, pessoas que estão ligadas por afinidade. Então aquela proteção ela é mais aberta, um pouco mais ampla, porque esse espírito protetor, ele também tem autoridade e condições para estabelecer esse processo. Qual a missão desses anjos de guarda? Olha, eu diria a você que a missão do anjo de guarda, conforme estabelecido pela doutrina espírita, é essencialmente de proteção. Quando nós, na nossa programação espiritual,
uma vez tendo conhecimento das nossas necessidades e da lei de causa e efeito, nós podemos, através do livre-arbítrio, escolher um determinado tipo de vida que venha a nos resgatar dos nossos defeitos, dos nossos males, dos nossos erros anteriores. Dentro desse processo, quando nós estabelecemos essa escolha, isso então irá ser plasmado no perispírito, então nós vamos nascer com aquela ideia, com aquela predisposição de passarmos por N processos de resgate. Um dos grandes benefícios e uma das grandes ações que os protetores, o anjo de guarda, como podemos chamar, mas uma das grandes missões dele é exatamente nos direcionar, procurar nos inspirar, nos ajudar para que nós não nos desviemos, porque muitas vezes os resgates eles são de tal maneira difíceis, de tal maneira sacrificados, que a nossa tendência é desistir. Muitas vezes o espírito se sente desestimulado devido ao grande impacto que o resgate proporciona. E o espírito guardião ele está exatamente ali para, através da força do pensamento, da ajuda, ficar lembrando. Porque até quando nós assumimos a missão de determinados resgates na vida, isso muitas vezes é feito até em conjunto com o nosso amigo protetor. Então a finalidade dele, de uma maneira geral, é exatamente essa, nos direcionar, não deixar que nós saiamos dos trilhos, nos incentivar, nos inspirar para que nós possamos levar a cabo o nosso propósito. Muitas vezes essa providência não é bem sucedida, porque por mais que ele queira nos proteger, por mais que ele nos direcione, se nós através do livre-arbítrio não aceitarmos isso, nada vai ser possível fazer. Saruí, eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu estou passando por tal ou qual problema, por que meu anjo de guarda permitiu que eu passasse por isso? O que nós poderíamos dizer para as pessoas que acham que, em virtude dos problemas, elas não podem contar tanto assim com os anjos de guarda? Vamos ver. O que é um problema? Problema é uma coisa que está em busca de uma solução. Tudo aquilo que busca uma solução não pode ser feito pelos outros. As soluções para os nossos problemas somos nós quem temos que encontrar e nós é quem temos que definir. Se acertamos ou se erramos da procura da solução, é um atributo, é um problema essencialmente nosso. Se o nosso anjo da guarda não nos deixa, através de uma ação direta, errarmos, o mérito é dele e não nosso. Como eu disse antes, a grande função do anjo e do espírito guardião é nos inspirar, é nos lembrar, é tentar nos fazer, ande no trilho, faça assim, procure isso, procure assim, mas ele é sempre um assessor, ele é sempre uma pessoa que nos inspira, que nos ajuda, mas que não decide, que nem age por nós. Ele não vai tolir o nosso livre-arbítrio. Não pode, exatamente. Então quando nós dizemos, por que o meu anjo da guarda deixou que isso acontecesse, nós estamos principalmente sendo extremamente ingratos com ele. Porque não é ele quem tem que deixar, nós é quem temos que saber que aquilo não pode ser feito e nem nós podemos deixar acontecer. Tudo que nos acontece é por uma questão de necessidade. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus de bom, né, nós temos a expectativa de que nos venha realmente de bom porque nós estamos pedindo. Mas Deus nem sempre oferece para nós aquilo que nós queremos, mas sim o que precisamos. Então, muitas vezes essas coisas que nós achamos que o anjo da guarda deixou acontecer é porque nós precisávamos passar por aquilo. Nós tínhamos necessidade de passar pela experiência para que o próprio processo de ajuda do anjo de guarda fosse bem sucedido. Saruí, nós sabemos que muitos espíritos convivem conosco. Então, além do anjo de guarda, existem que tipos de categorias de entidades perto de nós? Olha, como nós estamos na mesma linha de raciocínio que nós estamos seguindo, nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, né?
E, ao mesmo tempo, nós temos uma série de amigos espirituais que nos olham, que nos protegem, que estão conosco, que fazem parte do nosso núcleo de evolução. Nós temos os nossos pais, nossos avós, entes queridos que já desencarnaram. Eles não saem do nosso meio, do nosso núcleo de crescimento. Eles estão sempre por perto. Então, independente daquele espírito que tem o compromisso de nos ajudar, de nos direcionar através da inspiração, tem aqueles que assessoram ele. Tem aqueles que estão sempre perto da gente, estão sempre cuidando da gente, estão nos transmitindo um processo, uma sensação, um sentimento de amor muito grande. Eles são coadjuvantes do nosso processo. Agora, por outro lado, tem aqueles que nos odeiam. Tem aqueles com os quais nós temos um débito tão grande através dos nossos atos do passado, que também estão presentes, que também estão querendo o nosso mal, que estão querendo nos destruir, que estão querendo vingança, entendeu? Então, existe toda uma sorte de espíritos que nos rodeiam, independente do anjo guardião, e esses espíritos que nos rodeiam, dependendo de como nós estamos, em que posição, em que situação, que tipo, em que nível de reencarnação nós estamos vivendo, eles estão junto conosco. Vai depender de nós convivermos e procurarmos afastar aqueles que nos querem mal, e vai depender de nós aceitarmos e trabalharmos com aqueles que nos querem o bem. Agora, espíritos familiares podem também nos perturbar? Podem, sim. Eu vou dizer uma coisa. Na minha jornada através da casa espírita, naquelas reuniões que antigamente se chamava de desobsessão, né? Onde são atendidos fraternalmente os amigos espirituais vêm e trazem os irmãos que precisam de ajuda, etc. Nós vamos encontrar casos de pessoas que têm dificuldades, pessoas que vivem mal, pessoas que estão perturbadas, têm depressão, eu digo encarnadas. E quando nessas reuniões, então, se procura saber a razão disso tudo, nós vamos encontrar uma mãe possessiva desencarnada que está ali. Nós vamos encontrar um marido ciumento que desencarnou. Nós vamos encontrar e que fazem esse rodeio, esse cerco, por amor. Eles gostam tanto da pessoa que é um processo de sufocação. Entendeu? Mas nós vemos isso em vida. Quantos casos nós conhecemos de familiares que sufocam por amor, ou pelo menos pelo que eles pensam ser amor, sufocam um filho, sufocam um irmão, entendeu? É aquele cerco, aquele negócio, aquela proteção, aquela redoma, aquela necessidade de não deixar acontecer nada, a exaltação da princesinha do lar, aquelas coisas. Isso continua depois que a vida material termina, depois que o espírito volta para o seu estado, na sua dimensão espiritual, esse mesmo processo continua. Então, muitas vezes, um espírito familiar, amigo, querido, por amor, sufoca e prejudica. Porque muitas vezes a gente ouve dizer assim, vamos fazer uma oração para libertar essa alma, para deixar ele embora e seguir o caminho dele, seguir a vida dele e deixá-la em paz aqui e tal. Muitas vezes isso acontece. Então pode acontecer, sim. Fala-nos um pouquinho sobre os espíritos simpáticos. Bom, como o próprio nome diz, os espíritos simpáticos são aqueles bem-vindos. São aqueles pelos quais nós, nos nossos pensamentos, chamamos, pedimos a presença deles, são aqueles que muitas vezes nós estamos com alguma dificuldade, com algum processo de conflito, a gente pede ajuda para eles. Né? Então, esses espíritos simpáticos, e quando nós estamos falando de espíritos simpáticos, não significa necessariamente os familiares apenas. Bezerra de Menezes é um espírito simpático, para o qual nós damos um trabalho enorme para ele, porque todas as nossas dificuldades nos lembramos dele.
né? Joana, né? Todos aqueles espíritos ligados a Chico Xavier. Né? Eu tenho uma senhora, uma conhecida minha, que tem uma profunda reverência por Eurípides Bassanufo, então ela diz que não deixa ele em paz. Né? Então, esses espíritos todos, mas isso aí faz parte até do próprio trabalho, da própria missão deles, né? Serem espíritos que são chamados a todo momento e a todo tempo e hora, porque as pessoas confiam neles, esperam deles uma ação intercessória junto às entidades superiores, no sentido de que nós tenhamos efetivamente um pouco mais de amparo, de auxílio. Né? Quantas e quantas vezes o mundo, as situações nos levam a ter aquelas ideias de revolta, de retaliação, de qualquer coisa assim. Então, quando nós já conseguimos ter essa liberdade, nós pedimos, por favor, me ajude, não deixe que eu seja assim. Né? André Luiz, num dos seus livros, tem uns versinhos muito interessantes, e um deles diz o seguinte, que na hora da exaltação e do pensamento infeliz, a palavra mais correta é aquela que não se diz. Isso é do Pedro Silva, um dos livros do Muito interessante. Agora, Saruí, pelo nosso comportamento, nós podemos afastar as entidades de luz do nosso caminho? Podemos também. Podemos. Eu estou doente, mas eu não dou muita confiança para isso. Vem o médico e diz para mim que eu tenho que tomar aquele remédio. Mas eu, por ter um espírito, às vezes, rebelde, ou às vezes cético, seja lá o que for, eu digo, não, esse remédio aí não vai me fazer bem. Eu acho isso. E, portanto, eu recuso a ajuda que me está sendo oferecida. Então, com relação aos espíritos iluminados, aos espíritos de luz, que são, de uma certa forma, muitas vezes se confundem com o nosso próprio anjo guardião, nós podemos recusar a ajuda pura e simplesmente por não entendermos que aquela ajuda é eficaz, ou que serve para nós, ou que é o bom remédio para o nosso comportamento. É um desequilíbrio que nós temos, que não necessariamente é por maldade, mas é até por vaidade. A vaidade pode até funcionar nisso, não estou precisando disso, eu não preciso disso. No momento em que nós achamos que não precisamos de alguma coisa, nós estamos caminhando por um rumo equivocado. Nós sempre precisamos. Né? Agora, podemos recusar. E os espíritos superiores, os espíritos de luz, simplesmente aceitam, acatam, porque eles não podem alterar as nossas decisões, sejam elas boas ou ruins. Suas palavras finais, Saruí. As minhas palavras finais seriam para os nossos amigos, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, de que confiem no anjo da guarda. Ele existe. O anjo de guarda, ele é um espírito bom, ele é um espírito protetor, é uma atribuição do Pai para nos ajudar, para estar conosco, para nos equilibrar. Eu diria para os nossos amigos que procurem apurar melhor o ouvido espiritual, e ouvir melhor aqueles conselhos bons que nos são dados durante o sono, durante os momentos de meditação, durante os nossos momentos de introspecção, de oração. Escutem melhor, ele é um grande amigo nosso. Obrigada, Saruí, pela sua presença no nosso programa. Obrigado, eu. O Clube de Arte envia brindes mensais produzidos pelos trabalhadores da arte espírita para seus associados e para 400 obras sociais espalhadas por todo o Brasil. São CDs e DVDs acompanhados de um exemplar da revista Cultura Espírita. No site clubedearte.org.br, verifique se existe alguma instituição aí, pertinho de você. Quando você se associa, além de receber os seus brindes, você está amparando as crianças e as famílias que participam desse projeto de amor.